Amores, vamos começar mais uma aula de matemática. Já estão com o livro aí? Abram na página 233. Outras medidas de tempo. Diz assim, ó. Dia, semana, quinzena, mês e ano também são unidades de medida. Né? Medida de quê? Medida de tempo. Então, o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. A quinzena tem 15 dias. O mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. O bimestre tem 2 meses. O trimestre tem 3 meses. O semestre tem 6 meses. E o ano tem 12 meses, ou seja, 365 dias ou 366 dias. Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Tem até aqui um calendário do mês de novembro do ano 2020, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a menina tá dizendo assim, o mês de fevereiro é diferente dos outros. Tem 28 dias e às vezes 29 dias, por causa do ano bissexto, né? É um ano que é acrescentado um dia a mais, e é no mês de fevereiro. E é acrescentado um dia a mais do que os anos normais, ficando 366 dias. Ocorre a cada 4 anos, para manter o calendário ajustado, porque os egípcios alexandrinos, eles fizeram essa mudança, dividiram 365 dias por 12. Aí faltavam algumas horas para completar. Aí eles pegaram, como restava 5 horas e alguns minutos e segundos, eles arredondaram para 6 horas, aí tiveram que colocar mais um dia, de 4 em 4 anos, certo? Então, aqui continuando, a menina diz assim, veja no quadro abaixo a ordem dos meses do ano e quantos dias eles têm. Aí tem 1º de janeiro, quantidade de dias, 31. 2º, fevereiro, 28 ou 29. 3º, março, 31. 4º, abril, 30, né? 5º, maio, 31. 6º, junho, 30. 7º, julho, 31. 8º, agosto, 31. 9º, setembro, 30. 10º, outubro, 31. 11º, novembro, 30. E 12º, dezembro, 31. Então, varia muito aí, né? Os dias. De acordo com os meses. Vamos aqui para a página 236, medidas de comprimento. Medindo com palmos e pés. Então, tem aí a enfermeira medindo a menina, né? Você sabe qual é a medida do comprimento do seu palmo ou pé? Você sabe? Você já fez essa medida do palmo ou do pé? Em sua opinião, essas medidas vão mudar com o tempo? Por quê? Sim, porque seu pé vai aumentar, né? Vai crescer, sua mão também vai crescer mais. Sua mão, por enquanto, é a mão de criança, né? Então, tem aí mostrando um palmo, 2 palmos, né? E tem aí mostrando também o pé. Quando você, às vezes você vai medir, né? Aí você vai também medir com o pé. Na página 238 diz assim, 1 metro, centímetro e 1 quilômetro. Ao medir comprimentos com partes do corpo, estamos usando unidades de medida não padronizadas e o resultado das medições podem apresentar diferenças. Para que não houvesse tanta diferença nas medições, foram criadas unidades de medida padronizadas. Hoje em dia, usamos unidades de medida padronizadas de comprimento, como o metro e o centímetro. Existem vários tipos de instrumentos usados para medir comprimento.
Observe algum deles. Aí temos aí a fita métrica, aí temos o metro articulado e temos a trena. O metro é dividido em 100 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 centímetro. Portanto, 1 metro corresponde a 100 centímetros. E indicamos assim, 1 metro, 1 m, é igual a 100 centímetros. Por exemplo, aqui, ó, que é uma trena. Estão vendo aí, ó? Então, temos aqui, deixa eu colocar aqui no certo, 1 metro. Nós temos aqui 1 metro, certo? Estamos aqui, aí nós temos os centímetros. E aqui 1 metro é 100 centímetros, está dividido em 100 partes iguais, certo? Aí temos aqui o quilômetro, também é uma unidade de medida padronizada de comprimento, usada para expressar a medida de comprimento de grandes extensões, como as de ruas e estradas. Ruas, estradas, pontes, né, também eles fazem a medição como quilômetros. E temos aqui o sagui-leãozinho. O sagui-leãozinho é o menor macaco que existe, medindo por volta de 14 centímetros, sem contar a cauda, que é um pouco mais longa que o corpo. E aí ao lado tem 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E indicamos assim, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tem aí, né? Ao lado. Então, meus amores, vocês agora vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade. Vamos começar a nossa correção aqui na página 232. Diz assim, a terceira questão. Complete o quadro representando os relógios das horas indicadas. Temos aí antes do meio-dia e depois do meio-dia. Antes do meio-dia, 5 horas e 15 minutos, nós representamos assim, ó, 5 horas e 15 minutos. Depois do meio-dia, são 17 horas e 15 minutos. Agora, 10 horas e 43 minutos antes do meio-dia, tá aqui, ó, 10 horas e 43 minutos. E depois do meio-dia, 22 horas e 43 minutos. Então, nós temos aí a quarta questão. Responda as questões representando as horas nos relógios digitais. A. Lúcio vai ao cinema ver um filme que começará às 14 horas. Está aqui, 14 horas. Mas antes de ir, ele quer passar na casa do amigo e convidá-lo para ir com ele. Por isso, deve sair de casa às 2 horas e 10 minutos. Né? Antes da sessão. Então, a que horas ele deve sair? Então, tá aqui às 16 horas, menos 2 horas, nós temos 14 horas. Como tem os 10 minutos para chegar em 14, né? Qual é a diferença? 50. Então, ele deve sair às 13h50. Na B, que é a B. Fabiana entra na escola às 7 horas, tá aqui, 7 horas. Ela sai de casa todos os dias 45 minutos antes. Então, a gente já sabe que ela sai às 6h15. Por quê? Tá perguntando aí, né? A que horas Fabiana sai de casa? Por que é 6h15? Porque 60 minutos é 1 hora, né? Então, 45 menos 60 é 15. Na C, o pai de Eduardo tem 1 hora e 20 minutos de almoço. Se ele sair para comer às 13 horas, a que horas deverá retornar ao trabalho? Então, ele tem 1 hora e 20 minutos, né? Se ele sai, aqui ó, se ele sair para comer às 13 horas, a que horas deverá retornar ao trabalho? Então, nós fizemos aqui a soma. Vou pegar aqui o pincel. Nós fizemos aqui a soma. E nós vimos aqui que ele, né, ó, que ele tem que retornar às 14
20. Na quinta questão, diz assim, observe o horário em que a aula de música de Elton começou e o horário em que a aula termina. Então, começou 12h45, aqui, 12h45, e terminou 14h30, certo? Então, se a aula começou 12h45, o que é que eu vou fazer? Para 1 hora, faltam quanto? 15 minutos, né? 12h45 para 1 hora, faltam 15 minutos. Por quê? Eu subtraí o 45 de 60. Deu 15. Tá vendo? Então, falta 15, né? Aí, 1 hora menos 14 horas, ou 13 horas menos 14 horas, dá 1 hora, né? Peguei os 15 minutos e subtraí com os 30 minutos do término da aula. Deu 45. Então, foi 1 hora e 45 minutos. Eu vou escrever aqui, ó. 1 hora e 45 minutos. Página 234, a primeira questão diz assim, escreva no quadro abaixo o dia, o mês, o ano e a hora do seu nascimento. Depois leia suas respostas para os colegas. Resposta pessoal. Na segunda questão, diz que você tem que registrar o horário, o dia da semana e o nome do seu programa de televisão preferido. Resposta pessoal também. Na terceira questão, diz assim, ligue cada quadro na coluna à esquerda ao correspondente da coluna à direita. Vocês vão ver a imagem aí, como foi que ficaram as respostas, né? Quarta questão, complete. A. O 7º mês do ano é julho. Aqui. A quarta questão, A. B. O último mês do ano é dezembro. E C. O primeiro mês do ano é janeiro. Aqui, ó. A, B e C. Na quinta questão diz assim, escreva o nome do mês em que são comemoradas as datas a seguir. A, o seu aniversário, pessoal, né? B, o dia dos pais é agosto. C, o dia das mães é maio. E D, o dia das crianças é outubro. Aqui, ó. Quinta questão. Na página 235, qual é a data do meu aniversário? Então, tem aí as crianças dizendo, né? Agora escreva ao lado de cada data o nome das crianças correspondentes. 23 de maio é o Ricardo. 28 de agosto, a Eliane. 25 de setembro, a Carla. 22 de novembro, o Paulo. E 20 de dezembro, a Débora. Na página 237, diz assim, meça a altura de sua carteira e a largura do seu livro de matemática usando seu palmo. Depois, anote abaixo as medidas obtidas. Então, aí as respostas de acordo com a medida do palmo do aluno. Aí, você e seus colegas obtiveram medidas iguais? Aí vai ser na sua casa, né? Segunda questão, meça o comprimento da sua sala de aula usando o seu pé. Também não tem como fazer essa daqui, só se for em casa. E na página 239 diz assim a primeira questão. Contorne os produtos que costumamos comprar considerando a medida do comprimento. Então, são os tecidos e a corda. Segunda questão. Seu caderno tem comprimento, largura e altura. Veja, aí tem aí mostrando. A. Estime as medidas do seu caderno e complete as frases a seguir com as palavras mais ou menos. O comprimento do caderno mede mais de 10 centímetros. A altura do caderno mede menos de 30 centímetros. A largura do caderno mede menos de 50 centímetros. B. Agora, usando a régua, meça seu caderno e escreva as medidas obtidas. Essa resposta aí é de vocês, né? Resposta do aluno, de acordo com as medidas do caderno.
Na página 240, terceira questão, aqui. Nós já estamos aqui na 240. Ligue cada ilustração à unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento indicado. Aí tem aí, eu vou mostrar a imagem para vocês. A lousa é metro, aí tem o fósforo é centímetro, né? E tem aqui a ponte, quilômetro. Quarta questão. Contorne o instrumento mais adequado para um costureiro medir o comprimento da cintura de um cliente. É a fita métrica. Aqui, ó. Quarta questão, fita métrica. A terceira, eu vou colocar a imagem aqui ao lado. Quinta questão. A professora pediu aos alunos que medissem uma lousa como amostrada na atividade anterior, mas não informou se era para medir a largura ou a altura. Observe o que os alunos disseram. Eu obtive a medida de 3 metros. Já eu obtive a medida de 100 centímetros. A lousa tem 300 centímetros. Verifiquei que a lousa tem exatamente 1 metro. A. Quais alunos mediram a largura da lousa? A Ana e o Hélio. B. De acordo com as medidas obtidas pelos alunos, quantos metros a lousa tem de largura e de altura? Tem 3 metros de largura e 1 metro de altura. Bem, meus amores, a nossa aula termina aqui. Um beijão, Deus abençoe. Tchau, tchau.